irmãos, a paz do Senhor Jesus. É com satisfação que mais uma vez nós estamos para ministrar a terceira aula intitulada O Milagre da Cura da Mão Mirrada. Nós queremos louvar a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar com os irmãos. Sabemos da importância desse trabalho e por isso nós buscamos a ajuda do Senhor, pedindo que Ele nos socorra, que Ele nos ajude. Me ajude, meus irmãos, em oração. Vamos lá. Lição 3, 19 de julho de 2015. Assunto da lição: o milagre da cura da mão mirrada. Textual: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Hebreus 4 e 16. Verdade aplicada. O mais importante para Jesus não é a execução correta de um ritual, mas sim a resposta espontânea ao clamor da necessidade humana. Textos de referências. Se encontra em Mateus 12, 9, 12, 10, 12, 11, 12, 12, 12, 13. Diz assim: e partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar no sábado? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: estende a tua mão, e ele a estendeu e ficou sã como a outra. Queridos irmãos, estamos na aula, já estamos na aula, já está valendo. Vamos lá, vamos entrar no assunto. Para entendermos melhor esse assunto, meu irmão, nós temos que voltar um pouquinho. Nós vamos ler em Lucas 6:1 e 6:2 para entendermos o que aconteceu. Olha o que diz Lucas. E aconteceu que em um dia de sábado ia passando entre as searas, e os seus discípulos arrancavam espiga e ao esfregá-las com as mãos as comia. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazes o que não é lícito fazer no dia de sábado? Isso aqui eram os fariseus. Então veja, meus irmãos, Jesus estava passando por uma seara, e os seus discípulos, por alguma razão, creio que estavam famintos, e começaram a colher aquelas espigas, e eles começaram a comer. Olha, meus irmãos, comer milho cru é porque estavam com fome. Eu não sei por que razão os fariseus não atentaram para esse detalhe, porque eu creio que ninguém come milho cru se não estiver com fome. Os fariseus não viram isso, somente constataram os atos dos discípulos baseados na lei da colheita. E o que dizia a lei da colheita? A lei da colheita, ela se encontra registrada em Deuteronômio 23, 24 e Deuteronômio 23, 25, que diz assim: quando entrares na vinha do teu próximo, poderás comer uva até ficar saciado, mas não as levará contigo na tua vasilha. Quando entrares na seara do teu próximo, poderás colher espiga com a tua mão, mas não poderás colher com a foice na seara. Por que isso? Porque houve a necessidade de regulamentar de ter uma lei que regulamentasse isso. Então veja, isso porque alguns não sabem o limite. Alguém não sabe o limite da graça e do favor. Por quê? Considerando a bondade do Senhor da vinha, alguém poderia entrar com liberdade e colher sem medida, e encher seus vasilhames, seu transporte, e assim conduzir. Mas e a lei veio para coibir isso, porque a lei considerava apenas a necessidade, e se você entrasse, você iria comer o que pudesse comer, ou seja, para saciar a fome. Então, para evitar essa colheita ilegal,
aqui no versículo 25, fala da foice. Porque a foice quer dizer algo que foi autorizado, algo que foi determinado. E isso não é porque, ou seja, uma permissão para que você se alimente. Apenas o suficiente. A permissão concedida pelo dono da casa ou pelos líderes aos seus convidados. Porque tem pessoas que abusam, ou alguns abusam de sua liberdade e às vezes assaltam ou usurpam economicamente a sua casa. Ou ainda por que não dizer a instituição? Veja, os discípulos estavam e andavam com Jesus e mesmo assim passaram por necessidade. Ou seja, Jesus no barco, ou Jesus em nossa vida, não quer dizer isenção de tribulação, não quer dizer isenção total dessas coisas, porque as aflições, as necessidades continuam. Então veja, no ministério às vezes passamos por necessidades daquilo que é básico à pessoa humana. Ou seja, não existe essa de que se Jesus está, tudo é bonança, prosperidade, etc, etc e tal. Não, senhores, com Cristo também podemos passar por necessidade. A diferença é que nós podemos passar, andar e chegarmos do outro lado. Por isso Paulo fala assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso passar pela necessidade, eu posso passar pelo deserto, eu posso passar pelas águas, eu posso ir, porque eu vou chegar do outro lado, porque Cristo me garante que eu vou chegar. Então veja, Jesus entrou na sinagoga e lá avistou um homem que tinha uma das mãos mirrada. Para aquele homem, o milagre foi o melhor presente de sua vida. Mas para os líderes religiosos, Jesus havia violado uma lei, a lei do sábado. Que coisa, que cruel é isso, né, meus irmãos? É sempre assim, alguém está buscando algo de Deus e alguém está desejando que Deus não faça, que Deus não atenda, que Deus não diga, que Deus não cure, que Deus não tenha liberdade na sua vida. Porque se o Senhor age na sua vida, assim como nas lições passadas nós vimos, o homem, daqueles 4 amigos, a multidão não queria que ele chegasse a Jesus, não facilitou, mas quando eles lutaram para chegar a Jesus, quando Jesus atendeu, quando Jesus abençoou, a multidão abriu as portas, abriu o caminho e eles passaram e a multidão glorificava a Deus. É sempre assim, meus irmãos. O tópico 1 da lição, compreendendo o 7º dia. Veja, é muito importante nós entendermos essa parte. A palavra hebraico, sabat, significa descanso ou cessação. Provavelmente está relacionado à forma verbal que significa trazer um fim. O 7º dia da semana era chamado de sábado. Apenas esse dia tinha um nome, ou seja, os outros eram enumerados, por exemplo, o 1º dia, o 2º dia, o 3º dia, o 4º dia, o 5º dia, o 6º dia. Mas no sábado não, o sábado era o único dos dias da semana que continha nome, que possuía nome, se assim pode dizer. Então o sábado era o único que era nominado pelo sábado, porque os outros eram enumerados. Não há registro de que o sábado era observado na época patriarcal, ou seja, lá em Abraão. Embora o início teológico esteja relacionado à criação divina, todas as coisas e ao descanso de Deus de seu trabalho. No início histórico da Bíblia é associado ao pacto mosaico. Observar o sábado tornou-se o próprio sinal do pacto mosaico. Por isso o sábado teve essa ênfase, e assim foi. Na teologia hebraica, esse dia sagrado comemorava a criação original e a redenção de Israel, segundo Gênesis 2:2 e Êxodo 20. No início era um dia de descanso, mas gradativamente assumiu outro significado relativo à devoção e à piedade. Então veja, no início era uma coisa, é sempre assim. O Senhor, tudo que o Senhor cria é bom, tudo que o Senhor cria é perfeito. No entanto, o homem e seu jeito de agir sempre complica as coisas. Então veja, o sábado era coisa boa, no entanto, veja, o acúmulo de regra que foi criado para sábado dificultou toda a situação de sábado. E aquilo que era prazeroso,
que era para viver, que era para adorar, que era para descansar, se tornou algo fadonho, se tornou algo indigno, ruim de se pensar ou de até mesmo ir. O descanso oferecia a oportunidade de engajamento, de louvor a Deus, estudo e especialmente a leitura da palavra. Então veja, a sinagoga transformou o sábado em um dia sagrado, ou seja, o mais importante. O sábado aqui ele se inicia na sexta-feira, 18 horas, e perdura até sábado às 18 horas. Então essa é a questão do sábado. Tópico 1.1, entendendo a lei do sábado. Os mestres judeus tinham corrompido muitos dos mandamentos, dando-lhes uma interpretação menos rígida do que deveriam. Um engano que Cristo revelou e corrigiu lá em Mateus 5, no Sermão da Montanha. Nós vemos muitas das coisas que o Senhor trouxe ali, que o Senhor abordou, que o Senhor corrigia, o Senhor estava trazendo à tona aquilo que eles tinham ou maneirado ou apertado, coisas humanas, coisas de homem mesmo. Mas em relação ao quarto mandamento, eles tinham errado no outro extremo, ou seja, eles tinham a interpretação de maneira excessivamente rígida. Eles começaram a impor algo que a lei não dizia, que a lei não tratava. No entanto, eles foram anexando os preceitos, ordenamentos, costumes, e aí ia, e aí foi. O que o Senhor Jesus estabelece aqui é que as obras de necessidade, de misericórdia, são listas no sábado. Coisas que os fariseus, que esses homens da lei, que eram fiscais da lei, não atentaram, não buscaram ou fecharam os olhos para estas coisas. E esqueceram que as obras de necessidade, de misericórdia é aceito. Até porque o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então, no caso do discípulo aqui, era uma obra de necessidade. Então, Cristo, ao justificar os seus discípulos, colhendo espigas no sábado judaico, mostra que as obras de necessidade são listas nesse dia. Veja, eles estavam com fome e eles iam para a sinagoga. Agora veja, você colocar rituais acima de necessidade, meus irmãos, em cima de misericórdia, isso deturpou completamente a ideia do sábado, aquilo que o Senhor planejara para o homem. Então veja, Deus não aceita arrogância como exceção. Não, porque isso era arrogante demais. Jesus então recorda uma circunstância ocorrida com Davi, que em uma situação de necessidade fez o que outra situação não deveria ter feito. Por exemplo, lá em 1 Samuel 21,6, lá diz: não tendes lido o que fez Davi? Quando comeu os pães da preposição, que não lhes era lícito comer, mas somente aos sacerdotes. Então veja, esta era uma questão santíssima de Arão e seus filhos. Ou seja, apenas para os sacerdotes, os levitas, os prestadores de serviço. Um estranho não poderia participar, não poderia comer. Ainda assim o sacerdote deu a Davi e aos homens. Por quê? Por uma questão de necessidade. Davi estava faminto, Davi estava com fome. Então, o que confirmou Davi ao comer o pão da proposição não foi a sua dignidade, não foi porque ele talvez fosse um aspirante à realeza, ou um guerreiro, um valente, não foi isso. Porque veja, Uzias, que era um rei, isso está registrado em 2 Crônicas 26:16, Uzias invadiu o santuário movido pelo orgulho do seu coração. Embora fosse um rei, por esse motivo foi fulminado de lepra. Só porque invadiu o santuário, achou que podia, porque era o bambam, porque era o tal, porque era a realeza. Deus não aceitou, Deus não aceita estas coisas. Porque era o orgulho, era a arrogância. E Deus não aceita isso.
No entanto, Davi estava ali por necessidade. Jesus também recorda de um exemplo diário dos sacerdotes, que da mesma maneira eles liam na lei e segundo a qual era o costume comum. Então veja, os sacerdotes no templo, no sábado, eles sacrificavam, eles esquartejavam, eles ofereciam sacrifício, e que em uma situação normal era profanar o sábado judaico. Ainda assim, isto nunca foi reconhecido como transgressão ao quarto mandamento. Por quê? Porque o serviço do templo exigia e justificava. Então, esses homens, às vezes, algo tão grande eles deixavam passar, mas algo tão necessário, eles coibiam, eles não aceitavam. 1.2, a verdade em pratos limpos. Deus quer misericórdia, não sacrifício. Os deveres cerimoniais devem render-se àquilo moralmente aceito, aquilo que é moral, aquilo que é aceito. E a lei natural do amor e da autopreservação deve assumir o lugar da observância de rituais em defesa da misericórdia das almas dos homens, aqui para a misericórdia de seus corpos. Ou seja, os discípulos de Jesus, eles, assim como qualquer outra pessoa, precisam de alimentar para continuar. Eles estavam no caminho da sinagoga, eles precisavam alimentar, porque não sei há quantos dias, hora ou momento que eles estavam sem alimento, que eles estavam privados de alimentação, e sabe qual a razão? Você não sabe se era porque não tinha ou porque estavam em consagração e jejum, não sei. Mas isso não foi então, essa autopreservação do corpo era permitido, porque isso incluía a misericórdia. Então veja, o descanso do sábado era ordenado para o bem dos homens, para o corpo, para o seu corpo, para a sobrevivência, para o restabelecimento das forças. Mas nenhuma lei deve ser elaborada para contradizer seu próprio objetivo. Veja, se o sábado foi para o descanso, se o sábado foi para esse descanso, para a adoração, como é que isso... E o descanso é para revigorar as coisas. Então, como é que a lei ia contra isso? Como é que a lei contradiz o seu objetivo? Se vocês soubessem o que isto quer dizer, se soubessem o que significava ter inclinação misericordiosa, vocês teriam lamentado que eles fossem forçados a fazer isto para satisfazer a sua fome e não teriam condenado os inocentes. Observe, em primeiro lugar, que a ignorância é a causa das nossas censuras precipitadas e pouco caridosa. Ou seja, a ignorância aqui, meus irmãos, é a ausência de conhecimento. Todas as vezes que nós ignoramos o princípio da palavra ou o princípio da letra, nós incorremos nessa situação de julgar, censurar precipitadamente o nosso irmão, e aí vai. Em segundo lugar, não é suficiente conhecermos as Escrituras, nós devemos nos esforçar para conhecer seus significados. Porque o que significa a misericórdia? No entanto, eles optavam por sacrificar, e o Senhor oferece a misericórdia. Jesus estava indo para a igreja, para a sinagoga, incrível isso, né? E nós temos alguma lição, por exemplo, devemos tomar cuidado para que nada que aconteça no nosso caminho para a igreja, para o serviço do reino, venha impedir os nossos deveres sagrados, venha nos impedir de prestarmos uma adoração ou uma tarefa que o Senhor nos determinou. E aí vai. Jesus estava indo, imagina a situação, Jesus estava indo para adorar, e agora Jesus no templo para ministrar. Imagina a cabeça de Jesus se fosse um de nós. E é por isso que nós temos que tirar essa lição e não deixar que isso aconteça. Não devemos deixar de adorar a Deus
adorar o Senhor por causa de rixas com os nossos irmãos, ou por tristezas pessoais que nos afastam da adoração pública. Porque adorar a Deus é mais importante, meus irmãos. E o inimigo faz de tudo para nos atrapalhar, chegarmos até a casa do Senhor e adorarmos. 1.3, o dia de descanso do Senhor. No capítulo 23 de Êxodo, versículo 10 a 13, nós vamos entender melhor esta palavra, e esse entendimento vem à luz mais clara, quando compreendemos que o sábado era descanso ordenado ao Senhor da vinha, e não para o escravo, para o Senhor da vinha. Ou seja, o Senhor do sábado. Por quê? O sábado forçava o Senhor da vinha a descansar. E com isso o que acontecia? Para que o seu criado, o seu boi, o filho da sua criada e o forasteiro comessem na seara, sem levar nada para casa. Ou seja, o dono descansava. E se o dono descansava, a obra parava. Se a obra parava, os seus criados e todos os envolvidos poderiam descansar e revigorar suas forças. Então o sábado foi feito para o dono da seara, para o proprietário da seara. Então veja, esta era a graça, mas eles não sabiam o que significava. O sono de Israel é que nos beneficia, nós, a igreja, os gentios. Por quê? Porque eles não souberam distinguir. Jesus falou em Marcos capítulo 2 a respeito disso, dizendo que a graça era o dia de sábado, entre os outros dias da lei. E ele era o Senhor do sábado, mas o entendimento dos judeus referente ao sábado estava cauterizado. Jesus é o Senhor do sábado. O que significa ser o Senhor do sábado? O Senhor é aquele que descansa, como proprietário, para que os servos desfrutem. Glória a Deus. Jesus disse, de sorte que o Filho do Homem é o Senhor também do sábado. Eu descanso e vocês desfrutam. Glórias ao Senhor, meus irmãos. Tópico 2. Estou correndo porque o tempo está correndo, meus irmãos. Eu não posso passar muito. Alcançando o milagre. Sábado era o dia do descanso, era o costume dos judeus se reunirem na sinagoga para ler a Torá. Torá quer dizer instrução, apontamento, lei. É o nome dado aos 5 primeiros livros que chamamos também de Pentateuco. Foi exatamente nesse dia que esses homens resolveram sair de casa para a sinagoga. Bem, uma coisa eu sei, ele estava no lugar certo, na hora certa. Nós não sabemos com que frequência ele ia à igreja ou à sinagoga, se era todos os sábados ou se era lá um ou outro. Mas o certo é que esse dia foi diferente, porque lá estava o Senhor do sábado, lá estava o bom pastor, aquele que sara e perdoa. Não sabemos o dia que o Senhor nos surpreenderá, se é hoje, se é amanhã, se é depois. O certo é, nós estamos no lugar certo e na hora certa, ou seja, na sua linda presença em adoração. 2.1, o início de uma nova história. Durante 6 dias os judeus estudavam a Torá, a qual era dividida em 7 capítulos. No sábado, eles se reuniam na sinagoga para terminar a leitura semanal. E assim viravam a página para iniciar o próximo grupo, referente à semana que se iniciaria. Foi nessa transição que Jesus se dirigiu à sinagoga. Então veja, por mais que o culto esteja, vamos dizer, deturpado, corrompido, um dia o dono da obra aparece, meus irmãos. Um dia ele aparece para fiscalizar a sua obra, para vistoriar. E quando ele vem, João fala, ele veio para o que era seu e o seu não recebeu. Ou seja, ele vem, ele virá. E quando ele vem, meus irmãos, por ele ser dono, ele tem liberdade para falar, curar, libertar, salvar. Ele é Deus, ele é Senhor, ou seja, ele é o dono da obra. 2.2, a mão ressequida. Cristo, ao curar o homem que tinha a mão mirrada ou ressequida no sábado, mostra que as obras de misericórdia são listas e adequadas de serem realizadas nesse dia. A obra de necessidade foi realizada pelos discípulos.
os trabalhadores, e justificada por Jesus, o proprietário. A obra de misericórdia foi realizada por ele mesmo, ou seja, o dono da obra, o proprietário. As obras de misericórdia eram as suas obras de necessidade. O seu alimento e a sua bebida eram fazer o bem. É necessário que eu anuncie o Evangelho, disse Jesus, em Lucas 4:43. Esta cura foi registrada exatamente porque era o sábado e eles não queriam aceitar. Não queriam. Aqui estão algumas lições. 1. O sofrimento em que esse pobre homem encontrava-se, por exemplo, quanto à questão da mão ressequida ou mirrada, que eles encontravam totalmente incapacitado para ganhar vida trabalhando, ou seja, a sua dignidade foi arrancada, foi tirada. Este homem estava indigno. A mão direita ressequida era símbolo de maldição, e este homem, segundo a lei, deveria ser considerado imundo perante o povo. Que situação, meus irmãos, era desse homem? E o Senhor, vendo isso, conhecendo isso, então, só o Senhor pode fazer estas coisas, só o Senhor pode restituir. Só o Senhor pode restituir a comunhão, só o Senhor pode restituir o trabalho, só o Senhor pode restituir aquilo que foi levado. Esse homem não podia estar com Neemias, porque na época de Neemias a coisa era mais rígida. Por quê? Com uma mão eles trabalhavam restaurando o muro, com a outra eles seguravam a arma para se defender no caso de ataque dos inimigos. Este homem não poderia estar na grande obra. Mas o Senhor, vendo isto, o Senhor se compadeceu e trouxe ele para o meio. O Senhor fez algo na vida dele, o Senhor surpreendeu. 2.3, vem para o meio. A cura do homem, realizada por Jesus, apesar de prever que os fariseus iriam ver algo ilícito no seu ato, embora não conseguisse responder aos argumentos de Cristo, eles estavam decididos a persistir no seu preconceito e na sua inimizade contra Jesus. Nós podemos tirar alguma lição aqui. Aqui eram os fariseus que estavam indo contra a grande obra. Mas lá em Atos, no capítulo 6, 9, nós vamos ver Estevão. E Estevão, meus irmãos, lá não eram os fariseus, lá nós tínhamos outros fiscais, outros que guerreavam contra a obra de Jesus. Então, quando no ministério vai se levantar a perseguição. No caso de Estevão, estavam os libertos, os sirineus, os alexandrinos, os da Cilícia e da Ásia. Os libertos são aqueles que acham que tudo pode, aqueles que acham que não se pode pregar contra a santidade, contra a impureza, porque isso é coisa do passado. Os sirineus, o sirineu fez algo muito bonito, ajudou a carregar a cruz, mas aqui não era o sirineu, aqui eram os filhos dos sirineus. E os filhos dos sirineus achavam que eram dono da situação, porque teve um pai que fez uma grande obra. Os alexandrinos são os filósofos, os que falam bonitos, que estudam e sentam os seus autores, os seus livros lidos, e os da Cilícia e da Ásia, que são aqueles que têm condição, poder aquisitivo e que acham que são donos da situação, porque se eles saírem a obra vai parar e não vai parar coisa nenhuma. E esses homens foi que lutaram e apedrejaram Jesus, ou seja, eram possivelmente os obreiros da época que estavam no púlpito, junto com esses homens aí que lutam contra a obra. Cristo, apesar disso, prosseguiu com o seu trabalho. Observe que o dever não deve deixar de ser realizado, nem negligenciado, ou perder a oportunidade de fazer uma grande obra de Deus, só por medo de alguém te apontar, por medo de alguém te acusar. Não, Senhor, a obra do Senhor tem que ser feita enquanto é dia, enquanto é hora. Devemos observar a maneira como Cristo realizou, como Cristo disse a este homem: estende a tua mão. Em outras palavras, faça aí, esforça-te, faz o que pode. E esse homem, fazendo isso, foi curado. Assim como outras curas que Cristo realizou, meus irmãos,
elas têm um significado espiritual. Veja, primeiro, as nossas mãos, por natureza, são ressequidas. Espiritualmente falando, nós somos completamente incapazes de fazer por nós mesmos qualquer coisa boa. Efésios 2:3 diz assim: anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. 2. Somente Cristo pode fazer da sua graça, ou pelo poder da sua graça, nos curar, pois é Deus quem efetua em nós, ou em vocês, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Ele tem controle da situação, meus irmãos. Em seguida, Jesus chamou o homem para vir para o meio. É como se lhes dissesse: a partir de hoje a tua vida muda. A partir de hoje você não precisa mais se esconder. A partir de hoje não precisa mais você ficar nos cantos, porque a partir de hoje todas as coisas te faz novo. 3. Eis que tudo se fez novo. A proposta do Evangelho, meus irmãos, é trazer essas pessoas que estão distantes, ou trazer vida à atrofia que porventura esteja em nossas vidas, ou em algum ponto do nosso ministério. Cristo quer trazer vida para nós. 3.1, de volta à vida. Já estamos com 32 minutos, meus irmãos. Por isso não tema, pois estou com vocês. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 41. Ter a mão direita restituída, meus irmãos, representava estar novamente inserido no contexto da sociedade e apto para exercer tanto o trabalho quanto a adoração a Deus. Para adorar a Deus, tem que estar com saúde espiritual, meus irmãos. Enquanto a doença limitava a sua ação, os seus movimentos, a religião oprimia, não queria que ele fosse abençoado, não queria que ele fosse transformado ali, restituído as suas forças. Ao curá-lo, Jesus estava dando a oportunidade a este homem voltar para a sua vida profissional e trabalhar novamente. 3.2, imediatamente são. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O novo ciclo de vida é recomeçado, porque Cristo faz isso conosco, meus irmãos. Quando transforma a nossa vida, se matávamos, já não matamos mais, se roubávamos, já não roubamos, se mentimos, já não podemos mentir. Ou seja, novo ciclo, nova vida, novo momento de Cristo em nossa vida. Louvado seja Deus. O que significa o Evangelho de milagre? O Evangelho de milagre, meus irmãos, é o poder de Deus que transforma a vida. É o poder de Deus que está aí e que Ele é o mesmo ontem e hoje o será para sempre. Ele é o mesmo, o Evangelho da santidade, o Evangelho santo, é o mesmo, não se muda, meus irmãos. Para Jesus a religião era serviço. Para Jesus a religião era o serviço. Ou seja, servir a Deus é adorar. E adorar, meus irmãos, quem adora, serve. É por isso que o Senhor não prostrou, nem ofereceu culto ao diabo. Porque quem adora, serve. Quem serve, adora. E o Senhor chamou-nos para servir, ou para o serviço. E esses homens não queriam servir, eles queriam ser servidos. Para Jesus, o mais importante de tudo era a execução correta, não era a execução correta de um ritual, ou nos mínimos detalhes, aquela coisa muito minuciosa, e sim as respostas espontâneas ao clamor da humanidade, meus irmãos, a misericórdia e o serviço. Louvado seja Deus. Estou concluindo o tempo de restauração. A glória deste novo templo será maior do que o primeiro ou do que o antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz,
declara o Senhor dos Exércitos. Ou seja, a cura milagrosa deste homem nos fala de um tempo de restauração. O Senhor quer restaurar a nossa vida, o Senhor quer restaurar a nossa história, o Senhor quer mudar a situação. Embora os homens digam que não, o Senhor diz que sim, porque Ele é o dono da obra. Ao esclarecer sobre a lei do sábado, Jesus fez questão de curar esse homem para nos ensinar que a sua palavra é poderosa e que a religião somente impede de chegarmos a Deus. A religião, meus irmãos, esta coisa minuciosa, esta coisa que bitola, que limita, meus irmãos, só impede, mas o poder de Deus está aí, meus irmãos, através da sua palavra. É preciso compreender urgentemente que o Evangelho nos tira a vergonha do anonimato, ergue-nos da desventura e coloca em nossas mãos força para receber a graça de Deus. Glória a Deus. Estou concluindo, meus irmãos, o tempo já passou, 35 minutos. Conclusão, a lição que acabamos de estudar nos fala de um tempo de recomeço. A prova maior disso foi o milagre realizado por Jesus, que devolveu a este homem a vida e seus sonhos. Que possamos ter sempre em mente o crer que não existe nada para Deus que seja impossível. Queridos irmãos, mais uma vez chegamos ao fim, concluímos esse trabalho, meus irmãos, desta lição, e pedimos, queridos professores, dedique, aplique-se, porque se Jesus não voltar domingo vai ser uma bênção, nossos alunos serão grandemente abençoados, e o Senhor será mais uma vez glorificado, meus irmãos, através dos seus filhos, dos seus servos que desenvolvem esse grande trabalho, a EBD, a Escola Bíblica Dominical, queridos irmãos. Orem por nós, divulguem esse trabalho e que o Senhor seja mais uma vez glorificado. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor que fez os céus e a terra. Fique na paz do Senhor Jesus, queridos irmãos. Um grande abraço. Glória a Deus. Amém.